Bom, gente, então assim, nós falamos sobre a questão da estratégia e um passo também extremamente fundamental é a questão do orçamento, tá? E aí eu vou trazer essa pergunta para o Ricardo. Por onde começar e como fazer esse planejamento orçamentário logo após o planejamento estratégico? Pois é, esse ponto é muito importante, pessoal, porque é muito comum as empresas confundirem o seguinte: poxa, na minha empresa eu tenho um orçamento, eu elaboro o orçamento todo ano, então eu tenho uma estratégia, né? É importante a gente fazer essa distinção que ter um orçamento não significa ter uma estratégia. Ter um orçamento é muito bom, via de regra, né? Se você acompanha suas receitas e suas despesas, isso é fundamental. Mas o orçamento ele também precisa estar conectado numa estratégia, né? Não adianta ele ser solto, completamente solto. Ah, não, mas reduzir custos é um negócio óbvio, não pode não ser dentro da sua estratégia. Se você, por exemplo, define que a sua estratégia é uma estratégia de expansão, pode ser que naquele momento, para executar essa estratégia de expansão, você tenha que abrir mão um pouco da sua rentabilidade, da sua lucratividade e aumentar um pouco os custos. Então o orçamento ele tem que ser algo que faça sentido em relação à estratégia que você está elaborando. Mas via de regra, se você pegar aí 95% até 99% das planejamentos estratégicos que são feitos e que desdobram no orçamento, você basicamente vai acompanhar algumas frentes. Você vai acompanhar as suas vendas, seu faturamento, e aí você pode ter um orçamento que puxe as suas vendas para cima, se for um orçamento, né, uma estratégia, aliás, de expansão, né? Se for uma estratégia de rentabilização, pode ser que a sua curva de crescimento de vendas não seja tão elevada, mas é importante dentro do seu orçamento você fazer o acompanhamento das suas vendas, da sua base de clientes ou do número de produtos vendidos, vai depender do seu ramo de atuação. Outro ponto que é fundamental, está contemplado dentro do orçamento, é a questão das suas deduções sobre a sua receita, sobre as suas vendas, né? A gente, né, Glícia, está num ambiente tributário bastante complexo no nosso país, né? Então, se você não entender direitinho como é que funciona essa questão das suas deduções, dos impostos que você paga, né? E procurar mecanismos, óbvio, de forma lícita, né, para você reduzir esses impostos, você tende também a não ter um acompanhamento bacana de orçamento que vai refletir numa estratégia de rentabilização. Sem dúvida alguma, acompanhar custos e despesas, né, isso é fundamental. E aí, de novo, não necessariamente todo orçamento tem que contemplar a redução de custos, né? Se você tiver, novamente, uma estratégia de expansão, pode ser que naquele período você tenha até um aumento de custos em contrapartida para um aumento de receita, né? E o último que eu sempre recomendo que esteja contemplado no orçamento é a questão dos seus investimentos, né? É fundamental o acompanhamento dos investimentos, porque aquilo que você gera de caixa, né, que você tira lá os seus impostos, os seus custos, as suas despesas da sua receita, é fundamental você avaliar se isso é suficiente para você pagar suas obrigações de curto prazo, né, manter sua operação, e que você tenha, e se você vai ter realmente recursos para investir no negócio e promover o crescimento de forma sustentável. Então, o que é fundamental nessa fala aqui, pessoal? Ter um orçamento não significa ter uma estratégia, né? O orçamento ele tem que ser construído, por exemplo, após esses 4 passos que a Glícia acabou de comentar. Depois que você formulou o seu propósito, você formulou os seus direcionamentos, viu suas oportunidades, as suas ameaças, aquilo que você tem que trabalhar, olhou para a sua cadeia de valor, poxa, eu preciso aumentar minha receita aqui, para isso eu vou ter que aumentar meu custo aqui, aí sim você elabora o seu orçamento. Isso. Um orçamento que não está ancorado numa estratégia tende a não ser tão eficiente, tende a não fazer sentido dentro do propósito maior da empresa. E falando, e só falando assim de uma ordem desse link da estratégia com o orçamento, é importante até ressaltar, Ricardo, você pode até comentar um pouco mais sobre isso, é a questão dos próprios projetos estratégicos. Então, se eu vou para uma estratégia de crescimento, de expansão, é óbvio que eu vou precisar de algum investimento a mais em determinado projeto. Para onde esse investimento vai?
para o orçamento. Exatamente. Por isso que tem que ter um planejamento orçamentário após a estratégia da Exato. empresa. Para que eu possa plotar, dizer assim, quais são meus investimentos, quais são os meus custos, aonde é que eu vou investir, e a empresa dizer assim, eu tenho bala na agulha para poder realmente tirar Exato. isso do papel e fazer a estratégia acontecer. É só vocês fazerem o seguinte exercício, né? Assim, você elabora um orçamento, assim, isolado, sem estratégia. Invariavelmente, vocês vão fazer um orçamento assim, ó, aumentar minhas receitas, diminuir as minhas despesas e aumentar minha lucratividade. É o sonho de todo empresário, né? Todo ano você ter um orçamento dessa forma. Mas se você faz isso e não olha para o seu propósito maior, para os seus objetivos de longo prazo, né? Para o seu propósito, você perde uma oportunidade, por exemplo, de estar fazendo projetos que vão sustentar o seu crescimento a longo prazo, né? Então, isso é fundamental. Pode ser até que dentro do seu planejamento estratégico você chegue a essa conclusão, que é aumentar a venda, diminuir custo e despesa e aumentar a lucratividade, porque afinal de contas você precisa botar dinheiro em caixa, né? Isso. Mas tem anos, e a gente já vivenciou isso aqui na Forte, já vi isso em várias empresas, em que é um ano de rentabilização, de expansão, onde você está construindo uma base de clientes maior e que você precisa, na verdade, abrir mão da lucratividade para impulsionar esse crescimento, por meio, inclusive, de investimentos em projetos estratégicos, em inovação, né, em estabelecimento de parcerias. Então, importante, um recado mais importante em relação ao orçamento, ele precisa estar conectado na estratégia. Uma vez ele conectado na estratégia, você realmente vai fazer um que faça sentido, que te leve a seus objetivos estratégicos. Tá. Ok? Bom, gente, e aí eu queria também aproveitar e fazer uma pergunta para o Ricardo com relação que métricas a gente pode utilizar dentro da empresa, já que ele falou em orçamento, vamos pensar como é que ficaria todas essas métricas dentro da estratégia, né, que foi definida. É importante esse ponto também, Glícia, porque, como eu comentei, o orçamento ele tem que estar conectado na estratégia, e ele estando conectado na estratégica, naturalmente algumas métricas de acompanhamento financeiro elas surgem, né? Sim. Comentei aqui, por exemplo, você fazendo um orçamento de crescimento de vendas, caso a sua estratégia seja a expansão, você invariavelmente vai acompanhar o número de geração de negócio, se a sua base está crescendo, se o seu cancelamento de clientes ou sua perda de produtos está realmente num ritmo bacana, mas o estabelecimento de métricas ele vai muito além disso, né? Sim. Você, por exemplo, numa estratégia, por exemplo, de rentabilização, você precisa rentabilizar o seu negócio e, ao mesmo tempo, você precisa crescer sua base de clientes. Tem métricas fundamentais que você precisa acompanhar, né? Uma delas que eu destaco e que está muito em uso em economias, né, em empresas de receita recorrente, são os custos de aquisição de cliente, né? Existe uma preocupação muito grande dentro dos planejamentos estratégicos, que é o quê? Você adquirir clientes cada vez de uma forma mais eficiente, de uma forma mais barata. Isso. Então, um indicador que não pode faltar numa estratégia onde você precisa crescer clientes e precisa ser mais eficiente, mais rentável, é esse custo de aquisição de clientes. Então, de forma geral, né, mais uma máxima que vocês já devem ter ouvido muito falar, né? Assim, você não gerencia aquilo que você não mede. Então, uma vez que você plota os seus direcionamentos, né, na sua estratégia, na sua operação, na sua cadeia de valor, você tem que ter os itens de controle, os seus indicadores, né, os seus KPIs ou KPIs, existem várias nomenclaturas para isso, para você acompanhar, né? Então, assim, métricas, pessoal, são fundamentais, né? Você precisa ter uma certa obsessão nessa questão do acompanhamento das métricas. E tem um último ponto que é muito importante a gente colocar, que é o seguinte: as métricas elas têm uma função de conectar a sua base, o chão de fábrica na estratégia. A melhor forma que um colaborador que está lá, por exemplo, na linha de frente de atendimento, ou lá na produção, lá no chão de fábrica, a melhor forma de você conectar esse colaborador na estratégia é tangibilizar para ele, por meio de um indicador, exatamente o que ele tem que fazer. É a forma que você tem que conectar esse colaborador que não participa de todas essas discussões que nós colocamos aqui,
na estratégia. Né? É como se fosse o propósito interno dele. Poxa, é importante eu fazer essa peça que eu estou fazendo aqui bem feita, porque ela vai entrar num produto que precisa vender muito, porque esse produto vai sustentar a receita da empresa e esse ano a estratégia é crescimento de receita. Ou seja, você, por meio desse indicador, você conectou aquele colaborador que está fazendo aquela peça ali na estratégia. Então, as métricas elas têm essa função de você acompanhar, e nós vamos falar um pouquinho de acompanhamento daqui a pouco, e essa função de você conectar quem está lá no chão de fábrica ao direcionamento estratégico maior. Então, é importantíssimo essa questão das metas. É uma etapa do planejamento estratégico que precisa ter muito cuidado, porque elas têm que ser, né, como toda métrica, ela tem que ser rastreável, ela tem que ser um sistema de acompanhamento para isso, e o mais importante, ela tem que estar numa construção, ou seja, numa definição onde seja possível ela ser atingida, né? Não adianta nada você colocar metas de crescimento ou metas de redução muito agressivas, porque no final das contas, além da tendência de você não atingir, você pode desestimular aquele operador que está lá fazendo aquela peça, porque ele sabe que você não deu nem condições para ele atingir aquele resultado. Então, muito importante essa questão das métricas e todo esse cuidado que eu comentei no momento de elaborá-las. Isso. E a questão das métricas, em resumo, é que eles são indicativos da saúde do negócio. Uhum. Então, através dessas métricas, essa é que a empresa ela vai perceber se a estratégia ela está sendo atingida ou não. Então, assim, é muito importante o uso dessas métricas. E aí, Ricardo, como é que a gente faz para fazer esse acompanhamento dessas métricas? Bacana, esse também é um ponto importante. Só lembrando, pessoal, que a gente está comentando várias coisas aqui, né? A discussão acaba sendo um pouco densa. Deixem as perguntas aqui, que a gente, né, à medida que a gente for colocando aqui, a gente vai tentando responder aqui para vocês. Vou até, antes de responder essa questão do acompanhamento, que tem até uma pergunta da Isabel de Fortaleza em relação a essa questão do acompanhamento, mas tem uma pergunta do Anaor Silveira, que diz o seguinte, se uma empresa não está com seus controles financeiros, né, azeitados, ou está com algum tipo de dificuldade, ou não consegue acompanhar os indicadores financeiros, ela tem que fazer o planejamento estratégico mesmo assim. Eu diria para você, Ana, que sim, além de sim, deve. Porque você, inclusive, deve trazer esse ponto para dentro do planejamento estratégico, né? Porque de repente, se isso está estabelecido como uma dor, como um problema, isso tem que ser amplamente discutido antes de dar o próximo passo. Pode ser que o próximo passo que a sua empresa dê, se isso não for considerado, se essa dificuldade não for considerada, pode ser inclusive um passo decisivo para que ela complique essa situação, né? Então, toda dificuldade, seja ela financeira, seja ela operacional, ela tem que ser trazida para o planejamento estratégico. Ela pode ser colocada, inclusive, dentro daquele passo 2, onde a gente faz aquela análise SWOT, como uma fraqueza. Isso. Olha, é uma fraqueza. Hoje a gente não tem caixa. Ou hoje eu não consigo acompanhar o meu caixa. Né? Isso tem que ser colocado. Então isso não impede, tá, Laú? Pelo contrário, isso se torna, na minha visão, até mandatório você fazer o planejamento e trazer essa questão para dentro do planejamento, ok? Isso. Então, só para responder essa pergunta. E a pergunta da Isabel, ela está relacionada com essa questão que eu vou colocar agora, que a gente falou, né? Que as métricas são muito importantes, que os indicadores são muito importantes, mas que o acompanhamento deles é fundamental também. Eu diria que é o mais fundamental do que ter o indicador. Mais importante que ter os indicadores, pessoal, é saber como acompanhá-los, tá? É você ter ritos de acompanhamento, você ter a disciplina de acompanhá-los. E aí, pessoal, para mim, e novamente, assim, se você buscar referências na literatura, por exemplo, se não me engano, acho que foi o Rancharan que disse isso, que 70% dos planejamentos estratégicos falham na execução. Eles não falham na questão dos 4 passos que a Glissa falou. Ou seja, várias empresas seguem os passos que a Glissa falou, 1, 2, 3, chega no 4º, tem os indicadores, tudo plotados, sabe onde quer chegar e tal,
mas não acompanha de forma sistemática. E aí, pessoal, a receita do acompanhamento, primeiro, ela vem da liderança, né? A responsabilidade da liderança no acompanhamento dos indicadores que foram definidos no planejamento estratégico, isso é fundamental. Com certeza. Né? De todas as camadas de liderança, né? Não só do líder de pessoas, mas do líder de líderes também. Né? Se você, como executivo, não tem os ritos de acompanhamento, você não passa essa disciplina para a sua equipe, a tendência é que esse planejamento realmente tenda a fracassar, né? Então, acompanhamento, pessoal, é tudo, porque sem esse acompanhamento você não vai conseguir identificar desvios, né? Saber se aquela meta realmente foi elaborada, saber o desempenho da sua equipe, né? E aí, Isabel, quando você coloca que o que fazer quando as metas de planejamento não estão sendo atingidas, é importantíssimo análises tradicionais como relatório de fato, causa e ação. É o famoso faça os porquês. Por que não está sendo atingido? Né? Eu não estou atingindo minha meta de vendas porque o mercado está em recessão. Mas por que o mercado está em recessão? O mercado está em recessão porque o cenário macroeconômico está confuso. Mas por que o cenário macroeconômico está confuso? Ou seja, vá fazendo o porquê dos porquês até você chegar na causa fundamental, raiz. Né? Você pode fazer, inclusive, também tratamentos de efeitos. Olha, não tenho como eu atacar essa causa. Eu não tenho influência sobre a situação macroeconômica do país, por exemplo. Beleza, nós vamos arrumar alguma solução de contorno porque eu preciso sobreviver dentro desse ambiente. Isso. Então, se esse acompanhamento não é feito, pessoal, você não consegue perceber essas nuances que, inclusive... lembrem, você vai fazer o planejamento estratégico, análise das suas ameaças num determinado período do ano. Pode ser que durante a execução o cenário mude. E aí, por meio desses indicadores, dos acompanhamentos dos indicadores, é que você tem que perceber isso. Outra coisa que é fundamental, pessoal, que é muito pouco falado e às vezes a gente tem que tratar esse assunto com muito cuidado, que é balanço de consequência. Você pode estar com um problema de performance da sua equipe. Pode ser que você não esteja com a melhor pessoa alocada como responsável para aquele indicador. E aí você precisa trocar. Eu não estou falando necessariamente em demitir, estou falando em você trocar. Né? Pode ser que a pessoa ali que você colocou, ela não tenha o perfil adequado para atingir aquele indicador. Então, não tem como você, se não acompanhar, e esse acompanhamento, pessoal, assim, é disciplina mesmo. Se você estabeleceu que você vai acompanhar aquele indicador mensalmente, é mensal, não é bimestral. Tem que ter data e hora. No dia tal nós vamos olhar isso daqui. Tem indicadores, tem que ser diários. Isso. Como é que você acompanha uma meta de vendas a não ser diariamente? Né? Então, acompanhamento, Glícia, para mim é o ponto mais importante. Ou seja, o passo 4 que você comentou, para mim é o mais importante de todos. Tá? E o mais desafiador. Mais desafiador, é verdade, porque liderança, pessoas, você precisa realmente engajar aquela pessoa naquele propósito, naquela estratégia que foi colocada, então sem dúvida alguma é o mais desafiador. E outro ponto que é muito importante, que tem uma pergunta relacionada aqui também, de novo da Isabel, sobre recursos, sistemas para acompanhar, fazer esse acompanhamento dessas métricas, obviamente o sistema ajuda muito, né? Existem sistemas no mercado onde você consegue plotar os seus indicadores, deixar registrado nesse sistema planos de ação, né, relatórios de fato, causa e ação, que são os porquês. Mas eu já vi, pessoal, empresas fazerem isso com maestria no Excel. Isso. Né? Isso. Então, assim, mais importante, na minha visão, de que ter um sistema para fazer, sobretudo em empresas que são menores. Né? Pessoal, não é porque uma empresa é menor, tem uma estrutura muito enxuta, que ela não tem condição de fazer um planejamento estratégico. Tem sim. Faz o planejamento estratégico. Sua empresa pode ter 2, 3, 4 funcionários, um funcionário. Para pensar naquilo que você quer, onde você quer chegar, quais os indicadores você vai acompanhar. Acompanhe no Excel. Funciona. Entendeu? Independente da ferramenta, ela vai funcionar se realmente a empresa ela estiver disposta a executar a estratégia da empresa. Funciona. Então, assim, óbvio, se você tem um porte maior e tem condição de investir, porque não são ferramentas, né, baratas, excelente, invista. Né? Mas, pessoal, Excel, faz um planejamento, para pensar no seu negócio, no seu propósito,
naquilo que você quer chegar, que você consegue, tá? Então, não é um fator determinante o sistema. Ajuda, mas na minha visão, não é determinante para esse acompanhamento. E a questão do sistema, só complementando a fala do Ricardo, é que o sistema, de alguma forma, ele ajuda na questão do histórico dessas informações. Então, você ter um pouco desse histórico ajuda você a olhar para trás, ter uma janela para trás e você enxergar o que é que você quer fazer à frente, tá certo? Então, assim, a questão do sistema, ela facilita essa organização, tá certo? Mas uma empresa pequena, por exemplo, ela pode trabalhar assim, com uma planilha de Excel, fazendo todo o acompanhamento e o ritual. E isso vai depender da metodologia que você vai utilizar na empresa. Perfeito. Essa questão do histórico é importante também. Como a Glícia falou, né? Você tem um repositório, você tem tudo lá registrado, e aí se você, né, colaboradores saírem, se as lideranças saírem, porque existe essa movimentação dessas empresas, você tem o seu histórico preservado lá. Com certeza. Bacana, Glícia. Então, acho que, pessoal, a gente está chegando já no finalzinho aqui, agradecendo novamente a participação. E para fechar, Glícia, eu queria só que a gente comentasse um pouquinho sobre algumas metodologias novas que estão surgindo aí no mercado, né? A gente comentou aqui, né, esses passos do planejamento estratégico muito dentro do modelo tradicional. Quem é mais estudioso aí do tema vai saber, né? A gente falou muito aqui em relação ao BSC, né, que é um modelo lá do Kaplan, ou seja, um modelo super tradicional. Mas hoje em dia, pessoal, dentro das metodologias ágeis, né, de empresas mais enxutas, algumas metodologias novas estão surgindo no mercado. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho aqui para a gente fechar sobre esses tipos de metodologia que estão surgindo aí para suportar essa questão do planejamento estratégico. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho das metodologias, tá? Então, assim, uma metodologia que é bastante utilizada nas empresas é uma metodologia mais tradicional, mas é uma metodologia sólida. E ela vem dando resultado também muito positivo nas empresas, que é o BSC. O BSC, Balance Scorecard, que significa indicadores balanceados de desempenho. É como se eu fatiasse a empresa em 4 perspectivas, tá? Então, eu tenho um olhar para a empresa sob o olhar financeiro, sob o olhar de mercado e clientes, sobre o olhar de processos e o olhar de pessoas. Quando essa metodologia ela surgiu, os professores Kaplan e Norton, eles fizeram estudos e que eles entenderam que a empresa ela não tinha longevidade porque ela só olhava para o financeiro. E a empresa ela tem que olhar para pessoas, para processos, ela precisa olhar também para os seus clientes. Então, o conjunto de tudo isso é que diz que são indicadores balanceados de desempenho. Tá? No processo da metodologia do BSC, se utiliza muito sobre um mapa estratégico. Tá? Esse mapa estratégico vai ser a nossa bússola, onde vai estar plotado todos os objetivos estratégicos que ficaram definidos no planejamento. E como é que eu vou fazer esse mapa funcionar? Atrás de cada objetivo, eu vou ter uma cesta de indicadores e metas. Então, através dessa cesta de indicadores, é que eu vou saber se a execução da estratégia, de fato, está sendo assertiva. Tá? Então, esse, digamos assim, é o processo do BSC, a metodologia do BSC. Ela tem um mapa estratégico, ela tem os objetivos, o acompanhamento dela é mensal, tá certo? E normalmente esse planejamento ele é feito o quê? Durante um ano. Tá certo? Bom, gente, por conta do tempo eu vou correr um pouquinho, tá? Mas a segunda metodologia que ela tá sendo bastante difundida no mercado, que são os OKRs. Tá? Então, essa metodologia, ela foi criada, né, pelo ex-CEO da Intel. Ela está sendo difundida desde 1999, quando a gente procura nas literaturas, ela está sendo muito difundida no Google, tá certo? Então, ela está sendo muito utilizada em função de ser uma metodologia mais ágil, tá? Qual é a diferença entre o BSC e o OKR? O BSC, ele foca nas perspectivas e o OKR, ele foca naquilo que mais importa. Então, o OKR é foco. Então, se você é uma empresa que precisa de alinhamento, que precisa de uma metodologia mais ágil, você pode partir para o OKR. A Glícia significa dizer que se a minha empresa trabalhar com BSC e eu quiser
trabalhar agora com OKR, eu preciso sair do BSC? Não. Eles são complementares. Inclusive, se eu quiser definir os objetivos e resultados chaves, tá certo? Para aquela empresa, eu posso também olhar para as perspectivas para eu definir quais são esses objetivos. Tá certo? Então, eles até se complementam de alguma forma, tá? Então, o OKR e o OKR, a grande diferença também é os ciclos curtos de acompanhamento. A cada 3 meses, eu preciso fazer uma revisitação dessas metas, né? Então, ele tem tido curtos. E a última metodologia que eu queria falar é o GPD, que é a gestão pelas diretrizes. Essa metodologia, ela foi criada pelo Vicente Falcone, muito utilizadas principalmente em indústria, mas empresas de serviço também utilizam essa metodologia, e ela também está focada em quê? Em um desdobramento de diretrizes, tanto no estratégico, no tático e no operacional. Ele faz todo o desdobramento, faz também o acompanhamento, mas o grande foco dele é na melhoria do processo e na qualidade desse processo. Então, ela tem essa pequena diferença em função disso. Tá certo? Mas assim, gente, independente de qualquer metodologia que haja no mercado, o grande desafio é você gerenciar a empresa de uma forma saudável e de uma forma estratégica. Exatamente. É você pensar estrategicamente desde o momento que você faz seu planejamento até a operação final, tá certo? Independente de qualquer metodologia. É fazer de fato essa execução, ela vir à tona e ela fazer acontecer. É isso aí, okay? Glícia. Então, assim, pessoal, seja, né, o tradicional BSC, o Balance Scorecard, seja o OKR, né, que vem do inglês Objectives and Key Results, que tem bastante temas. Se vocês colocarem no Google OKR, tem exatamente o que a Glícia colocou, ou seja, o GPD, gerenciamento pelas diretrizes, são métodos, metodologias que realmente vão suportar vocês no processo de planejamento estratégico. A gente está vendo vários comentários ali, vocês trocando ideias, né, entre vocês, e isso é muito bacana, o objetivo é esse mesmo. Como mensagem final, pessoal, o que assim, eu queria deixar aqui com a Glícia, já agradecendo a presença de vocês, a paciência de vocês, né? Reforçando mais uma vez, né? Você se inscrever no nosso canal aí do YouTube, acessar nossas redes sociais, né? O nosso blog também tem bastante conteúdo bacana lá para vocês acessarem. O que a gente quer, assim, faz como fechamento, assim, ó. Seja você empresário de grande, pequeno porte, né? Empresa com capital aberto, empresa com capital fechado, empresa familiar, isso é uma questão muito relevante. Às vezes, né, a gente encontra muitas empresas, né, ou pessoas que trabalham, né, ou como controller, ou como no núcleo da estratégia de empresas familiares. Mas é muito difícil, porque aqui prevalece a vontade do dono e tal. Pessoal, esse é um processo de construção, né? É uma ferramenta técnica, inclusive para quebrar um pouco dessa visão de que não, é sempre do jeito que eu quero, tem que ser dessa forma. Então, assim, seja você de grande ou pequeno porte, você com um sistema pago, ou você com uma ferramenta, né, que não é paga, ou que tem um custo menor, como Excel, até mesmo o Trello. Eu já vi várias empresas utilizando o Trello, uma ferramenta de Kanban, de cartão, para gerenciar as etapas de um planejamento estratégico. Independente disso tudo, pessoal, a grande mensagem é: pensem de forma estratégica, né? Organizem o pensamento da empresa, o propósito da empresa nessa direção. Então, antes de sair fazendo, sair vendendo, de sair, né, estruturando políticas de produção, pensem realmente no propósito de vocês, onde vocês querem chegar, né? E só uma fala aqui, cortando só a fala do Não, Ricardo, fica à vontade, rapidamente. Gente, é planejamento, não é fazejamento. Exatamente. Tá certo? Então, assim, é parar, pensar e fazer esse planejamento estratégico. Pois é, então assim, independente disso, assim, parem para pensar, pensem de forma sistemática, lembrem dos 4 passos. Vamos pensar para que a gente existe, né? Onde a gente quer chegar. Depois disso, vamos pensar no que a gente é bom, o que a gente faz legal, o que a gente não faz legal, quem ameaça a gente, quem a gente pode ameaçar, né? E depois disso tudo, olha para a sua realidade, o que você faz, e estabelece seus indicadores e acompanhe. Né? É um processo que parece que é trivial, mas pensá-lo de forma sistemática no ecossistema de uma empresa nem sempre é. E a gente quer fechar aqui dizendo para vocês que vale a pena.
você envolve toda a organização. Se você tem, por exemplo, pessoas, né, famílias, vidas trabalhando com você, você vai tornar, inclusive, a vida, a experiência dessas pessoas trabalharem na empresa na qual vocês, às vezes, lideram ou vocês são proprietários, bem mais interessante. O engajamento. A pessoa, quando ela trabalha com um propósito, ela sabe que aquela atividade que ela faz, ela tem uma relevância dentro de um objetivo maior, você vai realmente ter, né, um seguidor dentro da sua empresa e não um mero colaborador, tá? Então, esse é o recado que a gente dá para vocês. Novamente agradecendo a presença de todos, agradecendo minha amiga Glícia aqui. Agradecer também a participação de todos vocês, deixa um recadinho lá nas nossas redes sociais. E aí, gente, nós agradecemos mais uma vez a participação de todos. Quiserem mandar também perguntas, né? A gente pode, em outro momento, conversar com o pessoal do marketing para tentar repassar, dar esse retorno para vocês, tá certo? Então, muito obrigada e nós agradecemos mais uma vez. Tá joia, pessoal. Agradeço novamente também, minha amiga Glícia aqui, a disponibilidade de estar aqui com a gente. E vamos lá, pessoal. Final de ano, vamos pensar de forma global e estratégica e sucesso para todos vocês que estão assistindo no negócio de vocês. Que 2020 seja um ano frutífero, próspero para todos nós, ok? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Tchau.